Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, exatamente 19 de novembro de 2025, estamos nós reunidos para estudarmos o livro Luz acima. E acima mesmo, longe das trevas, não é verdade? É hora da gente subir, é hora da gente evoluir, de nos libertarmos dessa treva da ignorância. Não é fácil. Viver na Terra é um desafio constante todos os dias. É uma luta contra o mal que está dentro de nós mesmos. E esse texto de hoje, que o nosso irmão Humberto de Campos irá nos trazer, é um texto que fala da nossa atitude como cristão. Então ele vai trazer o comportamento do Cristo. E eu fiquei assim, eu lendo, eu digo, Jesus, é para 2025, Senhor. Esse livro é para 2025. Porque o livro ele vai nos trazer também a parte política, que Jesus, quando veio, ele estava inserido numa parte política. Jesus nasceu na Palestina, que era politicamente administrada pelos romanos. E os judeus, todos os palestinos ali, todos os hebreus, nacionalidade. Hebreu é a nacionalidade. Judeu é como se fosse o estado que nasceu. Samaritano é o estado que nasceu, mas os samaritanos são hebreus. Então, hebreus é como se fosse uma nacionalidade, entendeu? E aí, cada estado, que não era estado, era chamado de aldeias. O estado que você nasceu, ou seja, a aldeia que você nasceu, aquilo fazia parte como se fosse do teu sobrenome. Por exemplo, a mãe do nosso Senhor Jesus, Maria de Nazaré, da aldeia de Nazaré. Maria de Magdala, ou Madalena, Magdala, da aldeia de Magdala, entendeu? Então, as aldeias que nasceram, aquilo fazia parte. E também outra forma de se apresentar era dizer o nome do pai, né? João, filho de Zebedeu. O nome do pai era Zebedeu, né? Então, eram termos que eles utilizavam. Então, Jesus viveu em um período, no meio, e ele era judeu, porque ele era da tribo de Judá, era hebreu da tribo de Judá. Mas tinha ele nasceu em Belém? Belém de Judá, não é Belém do Pará. É Belém de Judá. E só que ele dali saiu e cresceu aonde? Na Galileia. Ele foi para aldeia, ele foi ali para aquela região da Galileia, e dentro da região da Galileia, como se fosse um estado, ele viveu na aldeia de Nazaré. Era uma pequena aldeia ali, tudo em torno do lago do Tiberíades, ou Mar da Galileia. É o mesmo nome para o mesmo lago. Lago do Tiberíades ou Mar da Galileia, eram os nomes que chamavam. E eles, como eles eram pescadores, eram pessoas que trabalhavam com plantação, então eles viviam ali em torno daquele lago. A água é o que movimenta, é o que alimenta, né? É o que produz a vida. Então, Jesus estava nesse meio. Então, o que os judeus, os hebreus, odiavam? Pagar os tributos para os romanos. Então, havia assim O que os judeus acreditavam? Não esqueci da oração não, calma. Porque essa é só a introdução para a gente ir se ambientando. O que os judeus acreditavam? Que o Salvador que iria chegar, esse Salvador era um Salvador guerreiro, que iria libertá-los da opressão romana. Ou seja, que ele viria para nos libertar da opressão romana. E aí a gente busca um pouco isso. A gente diz, Jesus, volta, Jesus. Leva todo mundo de Brasília, assim. Leva logo também de Manaus, do estado, que o negócio não está fácil. A gente ainda solicita isso. A gente ainda se revolta perante os roubos, os desvios,
A miséria, a falta de saneamento básico, a falta de hospital, a falta de escola e salário decente para o nosso professor, tudo isso ainda nos mexe demais com a gente. Quando a gente não vive no nosso mundinho egocêntrico, se está tudo bem, a gente não está nem aí com o que está acontecendo. Mas quando a gente tem um pouco de sensibilidade, que a gente vê os nossos irmãos, a miséria, a gente se revolta. Então era esse movimento de revolta que eles também viviam. Porque o Império Romano vivia no império. César era considerado um deus. Se vestia, comia, tinha festas espetaculares. Com o dinheiro do povo. Com os impostos. E isso provocava o quê? Revolta. E nós ainda vivemos isso. Não mudou. E detalhe, não mudou, inclusive a nossa revolta. A gente ainda se revolta. E esse texto de hoje, ele vai trabalhar onde? Na nossa revolta. Como se disse, olha, Jesus viveu tudo isso. Porque isso não é novo. Os impérios continuam. Ainda o poder oprimindo o mais fraco, ainda a riqueza indiferente com a miséria, isso não mudou. Se passaram séculos e nós continuamos repetindo as mesmas coisas. Então, aí vem Jesus, aí traz Humberto de Campos, o nosso Senhor Jesus Cristo, para nos dizer qual a atitude de um cristão perante o império, que ainda temos o Império Romano. E nós, os latinos, principalmente nós, os latinos, como toda aqui os latinos, toda a nossa América do Sul, ela vive essa opressão. A África também vive. A China também vive. Então, a gente ainda tem um planeta assim, indiferente, perverso e para poucos. Essa é a nossa realidade. Como viver e não se revoltar? Vamos orar? Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor com caridade. Ditosos serão 100 vezes mais. Ditosos serão os que hajam dito a seus irmãos: trabalhemos juntos, unamos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. E é exatamente isso, Senhor. Que possamos nos unir para trabalhar e podermos realizar o trabalho que nos compete, começando ele dentro de nós. O texto de hoje nos ensina a viver, a conviver sem reclamar e sem desenvolver a revolta tão comum dentro de nós. Que a tua paz nos envolva, a todos nós aqui presentes, Senhor. Que os amigos espirituais que aqui estão possam nos inspirar, nos conduzir, porque aqui estamos em teu nome. E nós te pedimos a permissão para estudarmos o texto de hoje da obra Luiz Assem. Que assim seja.
Amados irmãos e irmãs, vamos para o texto. Nós fizemos uma introdução que aí a gente consegue mergulhar muito melhor no texto, tá bom? Bora lá? Ante o grande renovador. O grande renovador é quem? Jesus. E aí é como se fosse uma carta de Humberto de Campos para Jesus. E nessa carta ele vai trazendo vários pontos das passagens dos ensinos de Jesus, mas de uma forma bem metafórica. E aí a gente vai fazendo o link. O que ele está querendo dizer com isso? O que ele está dizendo com isso? Que citação é essa? Vamos nós? E ele é como se ele estivesse frente a frente com o nosso Senhor, conversando com ele. Ele diz: Senhor, lembrando a tua crucificação entre malfeitores, por que Jesus foi crucificado entre dois ladrões? Nós já nos perguntamos. Porque a crucificação era uma sentença para o pior tipo e espécie de crime. Era a sentença de morte. Era a sentença da vergonha. Então, ser crucificado, por isso, tinha que carregar a cruz na frente de todo mundo, para passar vergonha e ser humilhado. Por isso quer dizer, era a cruz da infâmia, a cruz da humilhação. Porque carregar a cruz, meio à multidão, ouvindo zombarias, zombavam até da mãe dele, que estava ali acompanhando. Nenhum de nós passamos pelo que o Cristo passou. Basta a sentença, uma cruz. Então, por isso ao lado dele estava dois ladrões. E não era só isso. Quando Jesus começou a carregar a cruz, ele estava com a túnica. Quando ele chegou para ser crucificado, ele já estava quase nu. Em uma época em que os homens andavam de túnica, era um ato de respeito. E por que ele chegou quase nu? Porque as pessoas rasgavam a roupa, num ato de humilhação. Então eu tenho certeza que hoje, quando nós olharmos para uma cruz, a gente vai lembrar do que a gente ouviu aqui. É por isso que eu não gosto do crucifixo. Eu não gosto da cruz. Eu gosto de Jesus sorrindo, Jesus sentado à mesa, mas uma cruz não. Sou eu. Porque eu sei o significado dela. Então, era esse o teu. E 3 dias antes que Jesus entrou em Jerusalém, por que ele foi para Jerusalém? Por que ele saiu lá da Galileia, de Cafarnaum, porque ele não mais ficou em Nazaré? A aldeia dele era Nazaré. E em Nazaré Jesus não fez uma cura, porque ninguém acreditou nele. Então, de lá ele saiu e foi para Galileia, ali em torno do lago do Tiberíades. E ele ficava na casa de Pedro. Interessante. Então, Jesus ficava ali. Por que ele teve que sair, ele e os 12, e muitos foram para Jerusalém? Porque Jerusalém era a capital e era onde tinha um templo. Era um lugar que tinha um templo, o Templo Sião. E para os judeus, o templo, a presença de Deus, Deus estava lá. E os samaritanos, que também eram hebreus, mas que se dividiram, houve uma cisão entre o povo, 10 tribos para o norte e 2 tribos para o sul. As 10 tribos do norte se autodenominaram samaritanos. E eles construíram um templo para eles, na Samaria, e diziam que Deus habitava no templo deles. Então os samaritanos diziam, não, Deus habita aqui. Os judeus diziam, não, Deus habita aqui. Então essa briga aí, onde Deus está, olha, é a história de qual é a religião que é certa. Né? Crianças todas.
Então Jesus teve que sair, todos tinham que sair, porque era a comemoração da Páscoa. E todos os judeus deveriam ir para Jerusalém, porque era onde Deus estava, para o templo, para comemorar a Páscoa lá. O que era a Páscoa? A Páscoa é a comemoração da libertação do povo hebreu, nacionalidade, que estavam presos no Egito como escravo há mais de 350 anos. Então, era uma festa, uma das festas, que era, você tinha que ir para o templo. E Jesus se submetia a isso. Ele ia. E ao chegar em Jerusalém, ele foi recebido com festa. As pessoas foram lá, né? Os seguidores dele foram lá, né? Lembra que ele pediu que buscasse um burrinho? Vai na casa do fulano. E ninguém sabia que era o fulano, muito menos que tinha burro. Jesus. Vai na casa do fulano, pegue o burrinho, porque eu devo entrar em Jerusalém assim. Porque era como o Messias entraria, estava no Antigo Testamento. Era como o Messias entraria em Jerusalém naquela festa. E ele assim o fez, que era para o identificar. Mas é muito fácil você subir no burrinho. Mas é fácil você curar feridas, devolver visão a cego, levantar Lázaro do sepulcro, tudo isso ele já tinha feito. Então ele entrou. Então 3 dias antes, 3, 4 dias, ele estava sendo ovacionado. E no dia da crucificação ele estava sozinho. Cadê o povo que estava aplaudindo? Nós não somos assim. Hoje a gente está aqui aplaudindo. Amanhã a gente está falando mal da pessoa. Está virando as costas. Né? Senhor, lembrando, você já viu que dá pano para manga, né? Mas quando terminar o livro, vocês estão aptos para dar palestra. Uma frase. Lembrando a tua crucificação entre malfeitores, agora a gente sabe porque que Jesus tinha a companhia de 2 ladrões, sacrificado em teu ministério de amor universal, porque pensa, ele é o Cristo, ele deixou de conviver com os anjos para conviver com animais, que somos nós. Choca. A gente diz bem assim, menina, como que o cachorro parece com a gente? Como que nós parecemos com os animais? Porque ciúmes não é da humanidade, é da animalidade. Marcar território, isso aqui é meu, isso não é da humanidade, isso é da animalidade. Briga, essa coisa, é a animalidade, isso não é da humanidade. Então nós estamos muito próximo ainda da animalidade. E ele deixou essa convivência para viver entre nós. Ontem nós falamos e choca. Como os amigos espirituais superiores olham para a terra? Como é que eles olham os habitantes da terra? Os animaizinhos. Que ainda tem guerra, fome e miséria. Nesse exato momento, nós temos milhares de pessoas morrendo por falta de atendimento médico, por não ter um tratamento. Nos corredores dos hospitais, com uma guerra. E a gente acha isso natural. A gente tem o nosso plano de saúde, né? Então tá tudo legal. E o resto, coitado, né? Nós somos indiferentes. E isso é um ato, muitas vezes, de perversidade nossa. Então é por isso que eles olham para nós, os terrícolas, esse mundinho, como esses espíritos ainda muito próximos da animalidade. Volto a repetir para que a gente entenda. As lições do nosso Senhor Jesus, que Ele veio ensinar, que a gente diz é muito difícil, não são lições para nos tornar um Cristo. São lições para nos tornar humanos. A lição do nosso Senhor Jesus se resume: cuidai-vos uns dos outros. O dia que a gente aprender isso, resolveu. Nos humanizamos. Enquanto isso não, nós estamos na manada.
Eu sempre falo, eu fico olhando de manhã o trânsito, aquele monte de carro, e a disputa por um espaço, ninguém quer dar vaga, ninguém quer dar... É a manada. É a manada. E se alguém dá um sinal para entrar, você acelera, porque você não quer que o outro entre. É a manada, é o instinto de poder. Você não quer perder o espaço. E é instintivo. A gente, por que eu fiz isso? A gente nem sabe. É o instinto, é o animal. E o espertalhão, que vê aquela fila lá, aí ele vem e se mexe lá na frente. É o animal. Porque não tem senso de respeito por aqueles que estão na fila aguardando o seu momento. Sacrificado em seu ministério, em teu ministério de amor universal, Jesus, porque ele deixou lá para viver aqui com os doidinhos, ouvimos apelos de vários setores religiosos do mundo presente, invocando-te o nome, para incentivar os movimentos tumultuários da renovação política que convulsiona o planeta. Mudou? Por isso é que ele diz aqui, olha, invocando-te o nome, para incentivar os movimentos tumultuários da renovação política que convulsiona o planeta. E está convulsionando faz tempo, como diz nossos irmãos nordestinos, né? Faz tempo, acho legal, né? Asseguram-te a posição de maior revolucionário de todos os tempos. Não, Jesus foi um revolucionário, né? O povo fala, né? Jesus foi um grande revolucionário. Asseguram-te a posição de maior revolucionário de todos os tempos. Afirmam que abalaste os fundamentos sociais da ordem humana, que alterastes o curso da civilização, que transformaste os povos da terra. Agora a pergunta é, como é que ele fez isso? É isso que o Humberto de Campos vai aqui desmembrar. Porque depois da crucificação de Jesus, no ano de 33, aí a gente tem que ler Atos dos Apóstolos para saber o que aconteceu com os discípulos. Mas nós sabemos que morreram cristãos até 350 da era cristã. Entrava cristão na arena e não era pouco, não. E ali era cristãos, porque era uma honra morrer pelo Cristo. Foram vários espíritos que reencarnaram para afirmar, darem a vida ao cristianismo. Nós temos na obra Ave Cristo a morte do escravo Rufus, dilacerado pelos cavalos, com a esposa e as filhas presas. Estavam presas. Bastava ele dizer, eu não sou cristão, ele seria solto. Ele e a família. E ele não negou. A partir de 350, quando então o Império Romano decidiu transformar o cristianismo em religião, ali acabou o cristianismo. E aí se tornou um jogo de interesse. Assegura, então, que alteraste o curso da civilização, que transformaste os povos da terra. Aí ele diz, quem te negará, Senhor, a condição de embaixador celeste? Quem desconhecerá teu apostolado de redenção? Entretanto, Senhor, divulgando a mensagem da Boa Nova, jamais insultastes o governo estabelecido. Jesus nunca insultou. A gente tem um exemplo disso do nosso querido Francisco Cândido Xavier, no ano de 71, no Pinga-Fogo de junho, que é o primeiro Pinga-Fogo do ano de 71. O que nós tínhamos em 71? Quem administrava o Brasil? Os militares. Então tinha a turminha do contra. E a turminha estava lá, né? Artistas e tal.
E então formularam a pergunta para ele. O ato de respeito dele com os militares e a forma com que ele finaliza dizendo que é o que nós precisamos para manter a ordem do nosso país. Tá lá, vai lá ouvir. Agora, quando a gente está fascinado, a gente discorda até da coisa mais óbvia. Porque a gente está fascinado. Então, o respeito com que ele tem e dizendo para que nós nos submetêssemos ao governo. Era necessário. Então, essas almas, elas não despertam a revolta, mas o processo de aceitação. Porque é necessário, porque faz parte. Então, eu vivi o período militar. Tinha hora para ir para casa. A escola, professor, era respeitada. A alimentação da escola, olha, gostosinha. Plano de saúde? Tinha. Mamãe levava a gente. Como é que tinha? Como é que tinha? Não tinha. Sabe como é que eles faziam? Eles pagavam direto para o hospital. Então, era maravilhoso? Não, não era. Agora é maravilhoso? Também não é. Por quê? Porque quem coordena são os espíritos da terceira ordem. Nós não vamos encontrar perfeição em nenhuma administração. Porque nós somos espíritos da terceira ordem. Nós somos orgulhosos, vaidosos, presunçosos, prepotentes, gananciosos. Então Jesus nunca incentivou esse mal-estar. Tanto é que ele vai falar aqui, olha. Quando ele foi questionado pelos judeus, Senhor, devemos pagar o tributo a César? Lembra que eu falei lá no início? Eles adoravam César, eles adoravam o Império Romano, eles adoravam ter que trabalhar para pagar os impostos ao Império. Nós adoramos pagar impostos? Não mudou. E por que a gente não adora pagar impostos? Por que eles não adoravam pagar impostos? Porque dói muito tu tá com o estômago vazio e ver alguém com os excessos, com o dinheiro que tu doar, que tu contribuíste. Isso provoca uma revolta. Por isso que ninguém gosta. Por isso que dá uma revolta na gente. Imagina você dentro da sua casa, aí você escolhe uma pessoa dentro da tua casa, vocês são 15 irmãos. Aí você escolhe um para administrar o dinheiro da família. Cada um vai dar um tanto, né? Vai contribuir, vai dar para aquela pessoa vai ter que administrar a saúde de todos, vai ter que administrar a organização da casa, a manutenção da casa e a segurança da casa. E aí você, como os 14, começa a perceber que a casa não está bem arrumada, que a saúde está lá meio capenga, que o cano está lá estourado faz um tempão, ninguém foi lá dizer, mano, cadê o dinheiro? Não está dando. Como que não está dando? Não, você está desviando dinheiro, mano? Né? Então é mais ou menos isso. Então isso provocava revolta e provoca ainda até hoje. Então, ou seja, se nós ainda vivemos essa situação que é repetida, mas a nossa atitude de revolta também é repetida, nós ainda não aprendemos a lição. Porque não existe nenhum mal que façamos que não teremos que prestar conta. A Deus. A Deus. Então, o fato da criatura não responder na terra, isso não quer dizer que ela não vai responder perante a divindade. E se nós estamos nessa terra do cruzeiro, entendeu, né? Quem te negará, Senhor, a condição de embaixador celeste? Quem desconhecerá teu apostolado de redenção? Entretanto, divulgando a mensagem da Boa Nova, jamais insultar-te o governo estabelecido.
amigo de todos os sofredores e necessitados, nunca congregar-te reuniu os infelizes em sinistras aventuras de ódio ou indisciplina. Vamos unir aqui, vamos fazer assim, vamos fazer uma revolta. Não, nunca fez isso. Jesus nunca usou o seu poder para reunir e provocar uma guerra. Nós tivemos o Mahatma Gandhi, que libertou a Índia da opressão da Inglaterra. E qual era o lema do senhor Mahatma Gandhi? Não violência. Mas ele foi agredido muitas vezes, mas ele nunca retribuiu. Agora olha o que ele fala. Aproximavas-te dos desamparados, curando-lhe as enfermidades, ensinando-lhes o caminho do bem, estendendo-lhes mãos benfeitoras e diligentes, dirigindo-te à massa anônima e desditosa, em nome do Eterno Pai. Nunca preconizastes, ou seja, nunca fizeste nenhum tipo de aconselhamento, aconselhou ali a movimentos armados de desrespeito às autoridades legalmente constituídas. Então ele nunca fez. É de quem? De quem é essa moeda? De quem é a esfinge que está aí? É de César. Então dá a César o que é de César. Dá a César o que é de César. Ao invés do incitamento à revolta, recomendavas que a lei de Moisés fosse respeitada, que os sacerdote o quê? Olha a palavra aí. Que os sacerdotes dignos fossem honrados, respeito. Por quê? Porque Moisés era um legislador. Então, quando a gente fala do Antigo Testamento, nós vamos falar dos 5 livros mosaicos, que é o Pentateuco mosaico, e o Levítico, são leis. Por isso que diz, Moisés era um legislador. Então, eles tinham leis para tudo. Para tudo tinha que ir lá no Levítico, vamos ver o que é para fazer, como é que é para fazer. Então, ele não mencionou, Moisés está errado. Tanto é que tem uma das citações lá que era da mulher adúltera. Era lei mosaica. Qual a distância de Moisés para Jesus? Mais de 1.800 anos. Eles estavam há quase 2.000 anos cultuando aquela lei. Aí Jesus ia chegar e dizer a lei está errada? Porque Moisés começou a legislar desde quando ele começou a tirar o povo do Egito. Porque o povo viveu 350 anos no Egito. A cultura era de quem? A cultura que eles traziam era a cultura dos hebreus ou era a cultura do Egito? Do Egito. Então ele teve que trazer o monoteísmo novamente, porque eles eram politeístas. Recuperar isso novamente. Vamos só finalizar aqui. Ao invés do incitamento à revolta, recomendava que a lei de Moisés fosse respeitada, que os sacerdotes dignos fossem honrados, asseverando que o reino de Deus não surgiria com aparências exteriores. Porque o reino de Deus, ele não é um espaço geográfico. O reino de Deus é uma construção nossa. E a gente começa essa construção aonde? A construção ela é interna. Quando a gente muda dentro, o mundo muda fora. O reino de Deus não surgiria com aparências exteriores, e sim com a elevação espiritual do homem de qualquer raça ou nacionalidade. Homem esse, sinceramente interessado em aproveitar os dons divinos. Cenas do próximo capítulo. Não é gostoso? Esse livro vai ser nesse ritmo. Esse livro, eu gosto do Humberto de Campos porque ele traz Jesus para bem pertinho da gente. E é o que a gente precisa. A gente precisa do Cristo, né? A gente precisa de Jesus. Foi bom, gente? Alguma pergunta que a gente possa responder?
Não? Foi bom, gente? Então, meus amigos que acompanham através do canal EOS, nós entraremos em recesso e voltaremos à gravação do livro Luz Acima, 4 de fevereiro de 2026, se Deus permitir, segundo a vontade dele. Mas a nossa programação é retomar fevereiro. Ai, tia, é muito tempo. Larga de ser besta, menino. Vai pro canal, tem mais de 3.000 vídeos. Vai estudar o livro dos espíritos, o livro dos médios. O evangelho todo domingo não vai parar, então a gente se encontra no evangelho, tá bom? A gente precisa dar essa parada, mas em janeiro nós teremos vários seminários, tá bom? Seminários aí de 4, 5 horas. Então não vai ser tão repouso assim não. Vamos orar, agradecer a Deus. Paulo, você faz a nossa prece de encerramento do ano de 2025? Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Cadê o povo que estava aplaudindo? Nós não somos assim. Hoje a gente está aqui aplaudindo. Amanhã a gente está falando mal da pessoa. Está virando as costas. A gente diz bem assim, menino, como que o cachorro parece com a gente? Como que nós parecemos com os animais? Porque ciúmes não é da humanidade, é da animalidade. Marcar território, isso aqui é meu, isso não é da humanidade, isso é da animalidade. Briga, é animalidade, isso não é da humanidade. Então nós estamos muito próximos ainda da animalidade. E ele deixou essa convivência para viver entre nós. Que ainda tem guerra, fome e miséria. Volta a repetir para que a gente entenda. As lições do nosso Senhor Jesus, que Ele veio ensinar, que a gente diz é muito difícil, não são lições para nos tornar um Cristo. São lições para nos tornar humanos. A lição do nosso Senhor Jesus se resume: cuidai-vos uns dos outros. O dia que a gente aprender isso, resolveu. Nos humanizamos. Enquanto isso, não, nós estamos na manada. Não existe nenhum mal que façamos que não teremos que prestar conta. A Deus. A Deus. Então, o fato da criatura não responder na terra, isso não quer dizer que ela não vai responder perante a divindade. A construção ela é interna. Quando a gente muda dentro, o mundo muda fora. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Mestre Jesus, amado amigo, muita gratidão, Senhor,
por todas as oportunidades que Tu nos concedes, por nos acolher na Tua casa com tanto amor, com tanto carinho, por nos trazer o conhecimento, esse conhecimento que nos liberta da ignorância, da escuridão, esse saber que nos ajuda a seguirmos cumprindo com o nosso propósito de melhoramento íntimo, essa oportunidade de estar nessa casa bendita que nos ampara, nos auxilia, aliviando as nossas angústias, construindo amizades sólidas e duradouras. Essa oportunidade de estarmos trabalhando contigo, Senhor, para nos melhorarmos, pois os beneficiados somos nós. Agradecemos também, Mestre amado, por tanta assistência e tanto amparo que Tu nos dá, através desses amigos espirituais, os mentores dessa casa abençoada, os nossos mentores, esses irmãos bondosos que nos acompanham nessa jornada, nos auxiliando. E queremos, Senhor amado, estar sintonizado com eles. Nos ajuda para que tenhamos força de vontade, fé e disciplina para nos mantermos vigilantes, buscando sempre a conexão com o mais alto, abrindo mão dos prazeres imediatos, buscando cada vez mais Te seguir, buscar os prazeres do plano espiritual, os prazeres de Deus, que são eternos. Te agradecemos por esse ano bendito de estudos, de aprendizados, que Tu continue conosco do jeito que queremos estar contigo, Senhor. Que nos proporcione no próximo ano as mesmas condições de estudo para que possamos continuar aprendendo, nos melhorando, mudando o nosso proceder, e que esse estudo nós possamos levar para as nossas atitudes no nosso cotidiano, todos os dias de nossas vidas. Muito obrigado, Mestre amado. Fica conosco hoje, amanhã e sempre, que assim seja. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.